Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta, hoje é sexta-feira. A pandemia do coronavírus, além da tragédia com mais de 80 mil óbitos em todo o Brasil e as dificuldades no orçamento doméstico para milhões de brasileiros, deixa outro traço de preocupação: a violência contra a mulher. Quem chega com as informações é o repórter Sátiro Salles. O pagamento do auxílio emergencial provocou uma enxurrada de questionamentos. Se, ao receber o benefício, um dos cônjuges, que são separados, tem direito a receber parte do dinheiro. As mães que entraram no perfil como solteiras e chefes de família recebem mensalmente R$ 1.200, o que despertou a atenção de ex-companheiros. O questionamento gerou brigas e, muitas vezes, ameaças ou ações judiciais. Esse é um dos problemas enfrentados por muitas famílias neste período da pandemia do coronavírus, que colocou em debate também o pagamento da pensão alimentícia. Com o desemprego em alta, muitos pais deixaram de honrar o compromisso alimentar com os filhos. Outros, que estão na informalidade e recebem o auxílio emergencial, querem escapar do dever de prover os filhos de condições para alimentação. O período da pandemia gerou também mais debates e discussões sobre a violência doméstica. São assuntos que entram no dia a dia da pauta do Alerta Geral, com a advogada especialista em direito de família, Ana Zélia, a nossa entrevistada de hoje. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. E a doutora Ana Zélia Cavalcante, Sátiro Salles, já está conosco para ter uma conversa comigo e com o jornalista Beto Almeida. Doutora Ana Zélia, advogada atuante há 22 anos e hoje integrante da Comissão de Direito da Família da OAB Ceará e também da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Doutora Ana, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Você já nos faz companhia, a nós do estúdio e também aos nossos ouvintes e internautas, às terças e quintas-feiras, com o seu comentário aqui no Alerta Geral. E hoje vamos bater um papo mais extenso sobre a área do direito de família. Além de tudo que o Sátiro Salles acabou de falar, quais são as dificuldades que as mulheres têm enfrentado nesse período de pandemia do coronavírus para garantir a alimentação, principalmente no caso de mães que têm filhos e são separadas? Tem muita briga na justiça, tem muita ação na justiça, tanto do ponto de vista da violência doméstica quanto da pensão alimentícia. Bom dia, doutora Ana, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, é uma satisfação estar aqui com vocês, a fim de trazer esclarecimento a respeito de um assunto tão delicado que tanto diz respeito às pensões alimentícias quanto ao aumento de violência doméstica, violência de gênero, violência no âmbito das famílias. Tem sido frequente as queixas, Luzenor, principalmente por parte daquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo. O acesso à justiça, ele continua na sua modalidade online. É possível o protocolo de ações judiciais, é possível o acompanhamento desses processos. Audiências têm sido realizadas, entretanto, a população que não goza de maior renda e que necessita dos serviços da Defensoria Pública tem se queixado de certa dificuldade ao acesso à Defensoria. Disponibilizado um número telefônico, a Defensoria Pública é uma instituição muito comprometida, porém, as pessoas têm se queixado, principalmente aquelas que não detêm um rendimento mais confortável, de dificuldade ao acesso à Defensoria Pública através de telefone que foi disponibilizado. Doutora Ana, nesse período da pandemia tem sido recorrente aqui no Jornal Alerta Geral e especialmente no Jornal Alerta Geral aos sábados, quando nós falamos sobre direito previdenciário, perguntas e dúvidas sobre se as mulheres separadas são obrigadas a repassar para os ex-companheiros parte da renda que elas estão recebendo do auxílio emergencial. No caso das mães solteiras, chefes de família, no valor de R$ 1.200.
Você tem respondido a questionamentos nessa área, mas tem sido permanente e frequente esse tipo de pergunta. Hoje, depois que nós já estamos aí com 3 meses de pagamento de auxílio doença, ainda tem auxílio emergencial, ainda tem muitas mulheres na dúvida se deve ou não repassar aos ex-companheiros parte dessa renda. Nesse caso, essas mulheres devem sim preservar o dinheiro para garantir a alimentação dos seus filhos e não repassar parte dessa ajuda, dessa assistência para os ex-companheiros? Luzeno, o auxílio emergencial, ele é um benefício que foi concedido com caráter personalíssimo. Mães solo, que são as chamadas mães que cuidam sozinhas dos seus filhos, elas inclusive têm direito a receber o valor do auxílio emergencial em dobro, ou seja, o valor de R$600 tem sido recebido pelas mães solo no valor de R$1.200. Esse valor a maior se dá por conta das necessidades dos menores que são presumidas. Os menores que são hipossuficientes são presumidamente carentes. Portanto, esse dinheiro deve ser destinado à manutenção e sustento daqueles menores. Pais de crianças que têm exigido das mães parte do recebimento daquele auxílio emergencial, eles não estão agindo de maneira correta. Muito pelo contrário. Se existir pensionamento fixado para que o alimentante pague algum valor em benefício dos seus filhos, ele deve destinar parte daquele recebimento do auxílio emergencial para fim de pagamento de pensão alimentícia. Tem-se sabido, inclusive, que fraudes têm acontecido, pais têm se apropriado das certidões de nascimento dos seus filhos, fizeram cadastros indevidos em relação ao recebimento do auxílio emergencial. Isso deve ser levado até uma delegacia de polícia, deve ser feito o registro e deve ser apurado esse fato mediante inquérito policial e processo crime. Isso, inclusive, configura apropriação indébita, configura, inclusive, fraude contra a administração pública. Então, são fatos muito graves. As mulheres que recebem seus auxílios emergenciais, que devem ser destinados aos seus filhos, não devem transferir parte dos seus valores aos seus antigos companheiros, atuais companheiros, não. É um direito personalíssimo e diz respeito a cada um daqueles beneficiários ao auxílio emergencial. Doutora Ana Zélia também conosco, jornalista Beto Almeida. Doutora Ana Zélia, bom dia. Esse tipo de ocorrência, como a senhora relatou aí, em função do auxílio emergencial, também não deixa de ser um tipo de violência, vamos dizer assim, que se pratica contra a mulher, a dona de casa. E até uma violência, eu diria, patrimonial. Aproveitando esse mote, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: em junho, mais ou menos, 10 de junho, nós vimos o lançamento aí do Conselho Nacional de Justiça, daquela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Dá para a gente ter um balanço de como é que está essa campanha e como é que foi o impacto dela, por exemplo, aqui no estado do Ceará? Beto Almeida, essa campanha foi lançada agora no dia 10 de junho. É uma campanha de iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, junto ao CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, e ela se deu em razão do aumento do número de denúncias nos casos de violência doméstica. É uma campanha nova, é um projeto que está sendo implementado, orientações estão sendo dadas, inclusive aquelas pessoas que trabalham nas farmácias, porém, a Associação dos Farmacêuticos, todas as instituições já têm demonstrado empenho e o balanço do retorno dessa campanha, nós ainda não temos como fazer em razão de ser uma campanha nova. Porém, é sabido que já há a procura, as farmácias são identificadas com cartaz, aonde tem a figura de uma mulher identificando que aquela farmácia aderiu à campanha Sinal Vermelho. Existem mais de 10 mil farmácias que já aderiram à campanha Sinal Vermelho. Os órgãos de segurança pública também já sabem e aderiram à campanha Sinal Vermelho. Então, na verdade,
é uma grande soma de esforços a fim de coibir atos de violência doméstica. É uma campanha nova, porém é uma campanha muito necessária. Nós conversamos no jornal Alerta Geral, pelo rádio e pela internet, com a doutora Ana Zélia Cavalcante, advogada especialista em direito de família. Doutora Ana, eu quero agradecer a sua presença aqui no jornal Alerta Geral. Ao longo deste segundo semestre iremos convidá-la para o debate aqui no Alerta Geral sobre temas, sobre assuntos ligados à área do direito da família. Quero parabenizá-la porque nesse momento eu recebo a informação que você está assumindo em breve a presidência da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Uma mulher cearense fazendo sucesso aí nessa área do direito de família no Brasil, comandando essa comissão do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Quero convidar você, ouvinte internauta, a acompanhar a doutora Ana Zélia Cavalcante às terças e quintas-feiras aqui no Alerta Geral sobre todos os assuntos que dizem respeito ao direito da família. A você, Ana Zélia, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, obrigada. Beto Almeida, e daqui a pouco a gente volta dentro do bate-papo político para falar sobre Fundeb e também sobre os preparativos do INSS para a prova de vida virtual. Em um minuto eu volto com o Beto Almeida.